Saudações, vamos continuar a aula 5 da disciplina de Sistemas de Controle. Então, a aula 5 trata da análise de resposta transitória e de regime estacionário. A seção 6 trata do critério de estabilidade de Routh ou Routh. Aqui está a bibliografia recomendada, que já foi apresentada na primeira aula. Critério de estabilidade de Routh ou Routh. O critério de estabilidade de Routh nos diz se existem ou não raízes instáveis em uma equação polinomial, sem que seja necessário resolvê-la. Este critério de estabilidade aplica-se somente a polinômios com um número finito de termos. Quando o critério é aplicado a um sistema de controle, as informações sobre a estabilidade absoluta podem ser obtidas diretamente dos coeficientes da equação característica. O procedimento no critério de estabilidade de Routh. Primeiro, escreva o polinômio em S da seguinte maneira. Então, escrevemos o polinômio com um termo aqui A0 vezes S elevado a N, mais A1 vezes S elevado a N menos 1, e assim por diante até o termo de ordem zero, que é a constante AN igual a zero. Onde os coeficientes são grandezas reais. Suponha que AN seja diferente de zero. Assim, isto é, qualquer raiz nula foi removida. Qualquer raiz que tenha S igual a zero. 2. Se algum dos coeficientes for zero ou negativo, na presença de pelo menos um coeficiente positivo, então existirá uma ou várias raízes imaginárias, ou que tenham partes reais positivas. Assim, neste caso, o sistema não será estável. Se estivermos interessados somente na estabilidade absoluta, não haverá necessidade de continuar o procedimento. Observe que todos os coeficientes devem ser positivos. Esta é uma condição necessária, como podemos ver no argumento a seguir. Um polinômio em S, tendo coeficientes reais, sempre poderá ser fatorado em fatores lineares e quadráticos, como S mais A, por exemplo, e S ao quadrado mais BS mais C, onde A, B e C são reais. Os fatores lineares resultam em raízes reais e os fatores quadráticos em raízes complexas conjugadas do polinômio. O fator S ao quadrado mais BS mais C resulta em raízes com partes reais negativas, somente se B e C forem ambos positivos. Para que todas as raízes tenham partes reais negativas, as constantes A, B e C, etc., em todos os fatores devem ser positivas. O produto de qualquer número de fatores lineares e quadráticos que contenha somente coeficientes positivos resultam sempre em um polinômio com coeficientes positivos. É importante notar que a condição de que todos os coeficientes sejam positivos não é suficiente para assegurar estabilidade. A condição necessária, mas não suficiente para a estabilidade, é que os coeficientes da equação 5.61 estejam todos presentes e que todos tenham sinais positivos. Então, a equação como mostrada é essa, 5.61. Se todos os A's forem negativos, estes podem ser feitos positivos, multiplicando-se ambos os lados da equação por menos 1. Se todos os coeficientes forem positivos, organiza-se os coeficientes do polinômio em linhas e colunas, de acordo com o padrão aqui ao lado. Então, os coeficientes A0 na primeira linha, A2, A4 e A6, ou seja, os coeficientes pares, e assim por diante.
e os coeficientes ímpares A1, A3, A5 e A7 na segunda linha. O processo de formação das linhas continua até que se esgotem todos os elementos. O número total de linhas é n mais 1. Agora, a terceira linha, os coeficientes B1, B2 e B3, etc., são calculados como se segue. Então, aqui o coeficiente B1 é calculado dessa forma. Então, ele é calculado a partir das duas linhas anteriores. Então, para obter B1, multiplica-se a diagonal crescente, essa, A1 vezes A2, e subtrai a diagonal decrescente, A0 vezes A3, A0 vezes A3, e divide pelo termo acima de B1. Agora, para o cálculo do valor de B2, segue de forma semelhante. Multiplica-se, continua a partir da primeira linha, da primeira coluna, A1 vezes A4, ou seja, agora depende de A1 vezes A4, então essa diagonal aqui, a diagonal crescente, menos a diagonal decrescente, que é A0 vezes A5, dividido por A1 novamente. E assim por diante, até calcular, né, a variável B3 também, aqui, B3, da mesma forma, sempre voltando aqui na primeira coluna. Então, vai A1, na diagonal principal, A1 vezes A6, dividido por A0 vezes A7. Assim, e divide por A1 novamente. Então, esse é o processo para formar a linha B. A linha C segue da mesma forma e depende das duas linhas anteriores. O cálculo de B continua até que os elementos restantes sejam todos zeros. O mesmo padrão de multiplicação em cruz dos coeficientes das duas linhas anteriores é seguido para os cálculos de C, D e E. Ou seja, para calcular o valor de C1 vai ser igual o produto, né, das diagonais, da diagonal crescente, primeiro B1 vezes A3, B1 vezes A3, vezes a diagonal decrescente, menos, né, a diagonal decrescente, que é A1 vezes B2, A1 vezes B2, dividido pelo valor anterior aqui, que é B1. C2 é a mesma forma, C2 é calculado da mesma forma, C2, então C2 é igual a B1, a primeira coluna, volta à primeira coluna, B1 vezes A5, a diagonal crescente, menos A1 vezes B3, A1 vezes B3, dividido por B1 novamente. E assim por diante, para o valor de C3 também, a diagonal, né, crescente primeiro, que é B1 vezes A7, B1 vezes A7, menos A1 vezes B4, dividido por B1 novamente. A linha D, da mesma forma, depende das duas linhas anteriores, e assim por diante. Esse processo continua até que a enésima linha seja completada. A matriz completa de coeficientes é triangular. Observe que, ao desenvolver essa matriz, uma linha inteira pode ser dividida ou multiplicada por um número positivo, de modo a simplificar os cálculos numéricos subsequentes, sem alterar a conclusão sobre a estabilidade do sistema. O critério
de estabilidade de root afirma que o número de raízes da equação 5.61, a qual está aqui novamente, com partes reais positivas é igual ao número de mudanças no sinal dos coeficientes. Ou seja, igual ao número de mudanças no sinal dos coeficientes da primeira coluna desta matriz. Isso é importante, muito importante. Deve-se notar que os valores exatos dos termos na primeira coluna não precisam ser conhecidos. Do contrário, apenas os sinais são necessários, se é positivo ou negativo. A condição necessária e suficiente para que todas as raízes da equação se situem no semiplano esquerdo do plano S é que todos os coeficientes da equação sejam positivos e que todos os elementos da primeira coluna da matriz tenham sinais positivos. Então, aqui temos a condição necessária e a condição suficiente também, né? As duas condições para se tornar necessária e suficiente, né? Então, para essa equação. Exemplo 5.11. Vamos aplicar o critério de estabilidade de root ao seguinte polinômio de terceira ordem. Então, aqui temos o polinômio de terceira ordem, aqui temos o coeficiente par, A0, vezes S ao cubo, aqui o coeficiente A2, que é par também, vezes S, e aqui o coeficiente A1, que é ímpar, A1 vezes S ao quadrado, e o coeficiente ímpar aqui, A3. Então, esses coeficientes pares vêm, né, para a primeira linha. Os coeficientes pares vêm para a primeira linha, aqui, e o A1, A0 e o A2, né, e o A1 e o A3 vêm para a segunda linha, que são os coeficientes ímpares. A condição para que todas as raízes tenham partes reais positivas é dada pela seguinte expressão. Por quê? Porque ao se calcular o coeficiente B1, esse coeficiente aqui é o B1, e por quê? Porque A1 vezes A2, a diagonal crescente, menos A0 vezes A3, aqui, dividido por A1. Logo, essa aqui, né, surge uma expressão que ela deve ser positiva, né, ou maior que zero. Então, basta analisar a parte do numerador, que tem que ser maior que zero, né, naturalmente, para que não haja mudança no sinal, né, dessa primeira coluna. E aqui, a última linha, repete-se o termo A3 aqui. Então, como ao igualar a zero essa equação, né, ou na verdade, para que seja maior do que zero, então A1 vezes A2 tem que ser maior que A0 vezes A3, para que esse B1 seja, né, para que B1 seja maior que zero. Exemplo 5.12. Considere o seguinte polinômio: S à quarta potência mais 2S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 4S mais 5 igual a zero. Aqui observamos os termos, aqui pares, A0, o termo 3S ao quadrado, o coeficiente A2 e o coeficiente A4. Aqui temos agora o coeficiente A1, ímpar, o coeficiente A3, ímpar, faltou o coeficiente A5, né? Para completar duas linhas completas, né? Vamos seguir o procedimento visto e construir a matriz de coeficientes. As duas primeiras linhas podem ser obtidas diretamente a partir do polinômio dado. Como já vimos, os termos restantes são obtidos a partir destes, né? Ou com aquele cálculo. Se algum dos coeficientes for inexistente, este poderá ser substituído por zeros na tabela, que no caso é o coeficiente A5, né? Então,
para montar a matriz, a primeira linha é feita, né, construída, né, com os coeficientes pares. Então, aqui é o A0, o coeficiente A2 é 3 e o coeficiente A4, que é 5. O coeficiente A1, que vale 2, vem para a segunda linha. O coeficiente A3 vem aqui para a segunda linha também. E o coeficiente A5, que não aparece, então ele é 0. Então, fazendo as contas, para calcular B1, né, o valor de B1, esse valor aqui, para calcular o valor de B1, basta multiplicar 2 vezes 3, diagonal principal crescente, que dá 6, menos 1 vezes 4 dá 2, dividindo por o próprio 2. Então, dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui é o resultado de B1. O valor agora de B2 é a diagonal principal, 2 vezes 5, 10 menos 1 vezes 0. Então, dá 10 dividido por 2. Então, resulta em 5. Então, é o valor da variável B2, ou da constante B2. No caso, agora, para calcular a outra variável aqui, a C1, basta multiplicar pela diagonal principal, 1 vezes 4, 4 menos a diagonal crescente, a decrescente, menos 10, vai dar menos 6 dividido por 1, então dá menos 6. E agora o valor da última linha é 5, basta repetir aqui esse valor que dá 5, né? Por quê? Porque é menos 6 vezes 5 dá 30, menos 30, menos 0 vezes 1, 1 vezes 0, 0, dividido por menos 6, então resta apenas o 5 de fato, né? Entretanto, é possível simplificar essa segunda linha aqui, porque todos os termos são, né, múltiplos de 2, então podemos dividir por 2, né, como mostrado aqui. A segunda linha pode ser dividida por 2, que o resultado vai ser o mesmo na análise dos sinais da primeira coluna, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2 e 0 dividido por 2 dá 0. Então, pode-se efetuar o cálculo com valores, né, múltiplos, que vai manter o sinal. Então, o resultado vai dar o mesmo na questão do sinal. Então, aqui o sinal deu menos 6, aqui deu menos, quer dizer, o valor deu menos 6 e aqui o valor deu menos 3. O sinal é o mesmo, negativo. Então, essa aqui é a primeira coluna. Aqui também na esquerda que é a primeira coluna. E essa primeira coluna mostra que o sinal foi alterado 2 vezes. Ele estava positivo, né? Aí chegou no 3, ficou negativo e voltou a ser positivo. Então, houve, né, 2 alterações de sinais. Houveram 2 alterações de sinais. Neste exemplo, o número de mudanças no sinal dos coeficientes da primeira coluna é 2. Isso quer dizer que existem 2 raízes com partes reais positivas, ou seja, indica que o sistema é instável, né? Note que o resultado não se altera quando os coeficientes de uma linha são multiplicados ou divididos por um número positivo. Nesse caso foi 2, né? Visando simplificar o cálculo. Para calcular com números menores. Casos especiais. Se um termo da primeira coluna de qualquer linha for nulo, mas os termos restantes não forem nulos ou não existirem, então o termo nulo será substituído por um número positivo muito pequeno, denominado epsilon, e o resto da matriz será calculada. Considere, por exemplo, a seguinte equação: s ao cubo mais 2s ao quadrado mais s mais 2 igual a 0. Então, observando essa expressão, temos aqui o termo com coeficiente A0, coeficiente A2, o coeficiente aqui A1 e aqui o coeficiente A3. Então, para
os coeficientes pares, então o A0 vem para cá, que é 1, e o coeficiente A2 vem para cá, que é 1 também, e o coeficiente da segunda linha são o 2 e o 2, que são os coeficientes ímpares, né? Que é 2 e 2. Então, multiplicando cruzado, então 2 vezes 1 menos 2 vezes 2, então dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, esse valor de B1 dá 0. Então, temos que substituí-lo por um valor epsilon para realizar essa análise. Se o sinal do coeficiente acima de 0, ou seja, do epsilon, é o mesmo do coeficiente abaixo, se o sinal for o mesmo, isso indica que existe um par de raízes imaginárias. De fato, a equação 5.62 tem duas raízes em S mais ou menos J. Entretanto, se o sinal do coeficiente acima do zero, do epsilon, ou seja, do epsilon, for oposto ao do coeficiente abaixo, na linha de baixo, isso indica que existe uma mudança de sinal. Por exemplo, na equação S ao cubo menos 3S mais 2 é igual a, pode ser fatorado, escrito na forma fatorada, é igual a S menos 1 ao quadrado vezes S mais 2, que é igual a 0. A matriz dos coeficientes pode ser escrita da seguinte forma. Então, o termo aqui, A0, vale 1, que pode ser escrito aqui na primeira linha, que é o termo par. O termo A2 vale menos 3, que é par também. Por quê? Porque o termo ao quadrado aqui não aparece, né? Só está o termo de terceira ordem e de primeira ordem. O termo de segunda ordem do S ao quadrado não aparece, né? Que é o A1. No caso, então, agora da segunda linha, temos o termo A1, que é igual a 0, que foi substituído por epsilon, e o termo A3 é igual a 2. Aqui. Então, observando aqui, podemos fazer o cálculo, né? Então, para obter o valor de B1 aqui. Esse valor de B1 é igual a quanto? A epsilon vezes menos 3 menos 1 vezes 2, dividido por epsilon, que é o valor da constante epsilon. Então, fazendo essa conta, fica 1 vezes 2, dá 2, menos 3 vezes epsilon, ou epsilon vezes menos 3, né? Que resulta na expressão menos 3 menos 2 sobre epsilon. Então, como dividiu tudo por epsilon, né? Que não pode dividir por zero, obviamente, então se dividiu por epsilon, então a expressão ficou menos 3 menos 2 sobre epsilon. E aqui embaixo o valor ficou 2, que é como se repetisse isso aqui, né? Basta fazer a multiplicação cruzada, né? Que vamos obter o valor de 2 aqui também. Então, observamos que há uma mudança de sinal nessa primeira coluna aqui. Nessa primeira coluna há uma mudança de sinal aqui. Então, aqui, como todos os termos são negativos, então há uma mudança de sinal aqui. Na verdade, duas, né? Então, vem positivo, se torna negativo, depois se torna positivo. Ocorre duas mudanças de sinal, dois coeficientes na primeira coluna. Portanto, há duas raízes no semiplano direito do plano S. Isso está de acordo com o resultado correto indicado pela forma fatorada da equação polinomial. Ou seja, aqui na forma fatorada temos S menos 1 ao quadrado, então, como S menos 1 é igual a 0, então S é igual a 1, então fica no semiplano direito, então, ou seja, é um modo de indicar que o sistema é instável, né? Aqui temos um S igual a menos 2, então está no semiplano esquerdo. Se todos os coeficientes
em uma linha calculada forem nulos, isso indica que há raízes de mesmo valor, radialmente opostas, situadas no plano S. Isto é, duas raízes reais de igual valor e sinais opostos. E ou duas raízes imaginárias conjugadas dessa forma. Uma positiva aqui no semiplano superior e o inferior. Neste caso, pode-se continuar o cálculo do resto da matriz, formando-se um polinômio auxiliar com os coeficientes da última linha e utilizando os coeficientes da derivada desse polinômio na próxima linha. Essas raízes de valor igual e situadas radialmente opostas no plano S podem ser determinadas resolvendo o polinômio auxiliar, que é sempre par. Para um polinômio auxiliar de grau 2n, existem n pares de raízes iguais e opostas. Por exemplo, considere a seguinte equação: s à quinta mais 2s ao quadrado mais 24s ao cubo mais 48s ao quadrado menos 25s menos 50 igual a zero. Fazendo a matriz de coeficientes, temos aqui primeiro o A0, aqui que é 1, aqui o A2, que é 24, e o A4, que é menos 25. Agora, calculando, obtendo, retirando aqui o A1, que aqui vai para a segunda linha, que é o coeficiente ímpar. Aqui o A3, que é 48, para a segunda linha, que é o ímpar, e o menos 50, que é o coeficiente ímpar também, que é o A5. Então, calculando agora o valor de B1, então, primeiro multiplica-se na linha, aqui, na linha vertical, crescente, 2 vezes 24, menos 1 vezes 48 dividido por 2. Então, dá zero. Então, aqui dá zero esse B1 e o B2 também dá zero, que é o valor de 2 vezes menos 25 menos 1 vezes menos 50, que dá zero também. Então, uma linha inteira aqui é de zero. Então, agora, nessa linha aqui, tiramos um polinômio auxiliar PS, com os coeficientes 2, 48 e menos 50. Os termos na linha S ao cubo são todos nulos. Note que este caso ocorre somente em uma linha de número ímpar. O polinômio auxiliar é, então, formado a partir dos coeficientes da linha S4, S elevado à quarta. O polinômio auxiliar PS é, então, escrito como 2s à quarta mais 48s ao quadrado menos 50. O que indica que existem dois pares de raízes de igual valor e sinais opostos. Isto é, duas raízes reais com o mesmo valor, mas sinais opostos. Ou seja, já indica que tem uma raiz no semiplano direito, ou duas raízes complexas conjugadas no eixo imaginário, ou seja, em cima do eixo vertical. Esses pares são obtidos resolvendo-se a equação polinomial auxiliar para PS igual a zero. A derivada de PS em relação a S é, derivando PS com relação a S, temos 8S ao cubo, porque a derivada de 2S à quarta é igual a 8S ao cubo, mais 96S, que é a derivada aqui do 48S ao quadrado. Agora, substituindo os coeficientes da derivada de PS ds, aqui na terceira linha, que são os coeficientes 8 e 96. Os termos da linha 3 são substituídos pelos coeficientes da última equação, isto é, 8 e 96. A matriz de coeficientes torna-se conforme mostrado aqui ao lado. Então,
depois de montada agora essa matriz, né, e substituída a linha 0 por essa linha de coeficientes da derivada desse polinômio auxiliar, podemos calcular agora o valor de C, né, C1. Então, para calcular o C1, que é o 24, é igual ao produto aqui da diagonal crescente, que é 8 vezes 48, menos 2 vezes 96 dividido por 8, que dá 24. Agora, o cálculo aqui do C2, que é o menos 50, multiplica-se a diagonal crescente, 8 vezes menos 50, menos 2 vezes 0, né? Que aqui tem 0, dividido por 8 novamente. Ou seja, dá o próprio menos 50. Agora, o cálculo da linha D, o D1, então, multiplica pela diagonal primeiro a diagonal principal, que é 24 vezes 96, menos 50 vezes 8, ou 8 vezes menos 50, dividido pelo próprio 24, que resulta aqui no valor de 112,7. E agora, para calcular o E1, salvo engano pela letra aí, que é, né, a linha CD, BCDE. Então a linha E, então nessa linha E aqui, o E1 é igual a 112,7 vezes menos 50 dividido por 24 vezes 0 dividido pelo próprio 112,7, que então resulta no próprio menos 50. Então agora podemos observar os sinais da primeira coluna aqui, e observamos que há apenas uma mudança, né, de sinal, que é quando todos vinham positivos e aí se tornou negativo no menos 50. Vemos que ocorre uma mudança de sinal na primeira coluna da nova matriz. Assim, a equação original tem uma raiz com uma parte real positiva. Resolvendo-se as raízes da equação polinomial auxiliar, vemos que existe aqui s ao quadrado igual a 1 e s ao quadrado igual a menos 25. Logo, temos a primeira solução aqui de s é igual a mais ou menos 1 e para a segunda aqui s é igual a mais ou menos j5. Esses dois pares de raízes de p em função de s fazem parte das raízes da equação original. De fato, a equação original pode ser escrita da forma, né, na forma fatorada como a seguir. Pode-se escrever aquela equação original como s mais 1 vezes s menos 1 vezes s mais j5 vezes s menos j5 vezes s mais 2. Então, observando aqui a correspondência, então aqui tem a raiz s igual a menos 1, porque passa para o outro lado da igualdade, né? S mais 1 igual a 0, então fica s igual a menos 1. Aqui fica s igual a 1 positivo, porque passa o menos 1 para o outro lado da igualdade, então é o s mais 1. Aqui é o s igual a menos j5, e aqui s é igual a mais j5, que são as raízes aqui anteriores. É evidente que a equação original tem uma raiz com uma parte real positiva. Análise da estabilidade relativa. O critério de estabilidade de Root fornece a resposta para a questão da estabilidade absoluta. Isso, em muitos casos práticos, não é suficiente. Normalmente é necessário uma informação sobre a estabilidade relativa do sistema. Um método eficiente para examinar a estabilidade relativa é deslocar o eixo do plano S e aplicar o critério de estabilidade de Root. Isto é, substitui-se a variável S, né, no domínio da frequência, igual S chapéu menos sigma, onde sigma é uma constante. Na equação característica do sistema, escreve-se o polinômio em termos de S chapéu e aplica-se o critério de estabilidade de Root.
ao novo polinômio em S chapéu. O número de mudanças de sinal na primeira coluna da matriz desenvolvida para o polinômio em S chapéu é igual ao número de raízes que estão localizadas à direita da linha vertical S, igual a menos sigma, conforme aqui a figura. Assim, este teste revela o número de raízes que se situam à direita da linha vertical S é igual a menos sigma. É uma forma de ir deslocando o eixo imaginário para a esquerda e verificando a localização, né, das raízes, ou seja, se esse deslocamento faz com que o sistema se torne instável, né? Aplicação do critério de estabilidade root à análise de sistemas de controle. O critério de estabilidade root é de utilidade limitada na análise de sistemas de controle lineares, principalmente porque não sugere como melhorar a estabilidade relativa ou como estabilizar um sistema instável. É possível, entretanto, determinar os efeitos da mudança de um ou dois parâmetros de um sistema, examinando os valores que causam a instabilidade. A seguir, consideraremos o problema da determinação do intervalo de variação de um parâmetro compatível com a estabilidade do sistema. Considere o sistema mostrado na figura 5.35. Então, temos um sistema aqui com uma realimentação unitária. Vamos determinar o intervalo de valores de K, ou seja, aqui, Q e aqui, que estabiliza o sistema. A função de transferência de malha fechada então, a função de transferência de malha fechada, depois que reduz esse sistema para um único bloco, a saída sobre a entrada fica dessa forma. A equação característica é S à quarta mais 3S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 2S mais K, ao se expandir aqui esses elementos fatorados. A matriz de coeficientes, então, pode ser escrita da seguinte forma. Então, podemos escrever uma matriz agora genérica, de tal forma que inclua a constante K. Então, escrevemos na primeira linha os coeficientes par A0, A2 e agora o K, que é o A4. E na segunda linha, escrevemos o coeficiente aqui A1 e A3 e 0, porque não tem o A5. Calculando agora o elemento B1 aqui, nessa posição, B1. Então, é 3 vezes 3 menos 1 vezes 2 dividido por 3. Ou seja, dá 7 sobre 3. Agora, calculando aqui o B2, o elemento B2, fica sendo 3 vezes K, 3K dividido por 1 vezes 0 dividido por 3, que resulta no próprio K. Calculando agora o elemento C1, aqui, vai dar uma expressão, né? Então, vai ficar a diagonal crescente, que é 7 sobre 3 vezes 2, menos 3 vezes K, 3K dividido por 7 sobre 3, que dá esse valor aqui, 2 menos 9 sobre 7 vezes K. Então, e o último elemento resulta em K, como se estivesse repetindo aqui, né? Porque como esse elemento aqui é 0, então, no final das contas, vai ser como se repetisse apenas esse K aqui, né? Nessa última linha. Então, agora temos aqui uma expressão, né, que deve ser de tal forma que K faça com que dê um valor positivo, né, para que não haja mudança no sinal, ou seja, não se torne negativo nenhum dos elementos da primeira coluna. Ou seja, para que haja estabilidade, K e todos os coeficientes na primeira coluna devem ser positivos. Assim, resolvendo
essa equação, então observamos que 14 sobre 9 é maior do que K, que é maior do que zero. Quando K é igual a 14 sobre 9, o sistema torna-se oscilatório e, matematicamente, a oscilação é mantida com amplitude constante. Note que os limites dos parâmetros de projeto que levam à estabilidade podem ser determinados pelo uso do critério de estabilidade de Root, ou seja, uma ótima aplicação desse método de Root para definir ou determinar alguma constante de algum sistema, seja constante real, né, física, como a constante de uma mola ou constante de amortecimento, que advenha, né, das equações diferenciais do sistema, que modelam o sistema. Esse foi o fim dessa sexta sessão, dessa quinta aula. Obrigado.